Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. Receita para o sucesso. Verso para memorizar. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Josué, capítulo 1, verso 7. Domingo, 28 de setembro de 2025. Um novo Moisés. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, que nesta hora se sintam carinhosamente abraçados e envolvidos pela graça maravilhosa do nosso querido Salvador Jesus Cristo, e que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada área da sua vida. Obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema da lição da Escola Sabatina do dia de hoje. Quando nós abrimos o livro de Josué, somos imediatamente lembrados de um detalhe muito significativo. Moisés havia morrido. O grande líder que guiou Israel desde o Egito, que recebeu a lei no Sinai e que intercedeu tantas vezes pelo povo, não entraria em Canaã. Agora, Josué era o novo líder, nomeado pelo próprio Deus. Mas o texto não começa apenas apresentando essa transição de liderança. Ele nos convida a refletir sobre algo ainda maior, a promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, mencionada em Deuteronômio, capítulo 18. É interessante notar que, no primeiro capítulo de Josué, o nome de Moisés aparece 10 vezes, enquanto o de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, mas Josué é lembrado apenas como auxiliar de Moisés. Ou seja, embora Josué já tivesse sido escolhido, o peso da presença e da memória de Moisés ainda pairava sobre o povo. O livro, no entanto, deixa claro que o verdadeiro protagonista da história não é Moisés, nem Josué, mas o próprio Deus. Ele é quem fala. Ele é quem guia, quem promete e quem conduz Israel. Isso nos leva a um ponto essencial. Líderes humanos vêm e vão, mas o verdadeiro líder do povo de Deus sempre foi e sempre será o Senhor. Moisés morreu, Josué foi levantado, mas a promessa de Deus permaneceu de pé. Quando olhamos para a trajetória de Josué, vemos que a sua nomeação não aconteceu de forma repentina. Ele havia sido preparado por Deus ao longo de toda a sua vida. Josué foi o jovem que permaneceu na tenda com Moisés, em intimidade com o Senhor. Foi um dos espias que acreditou na promessa, mesmo quando a maioria duvidou. Ele esteve ao lado de Moisés em momentos decisivos e, finalmente, foi escolhido por Deus como aquele que tinha o Espírito, o Ruach, habitando nele. Esse detalhe é fundamental. O Antigo Testamento mostra que a presença do Espírito Santo se manifestava em sabedoria, profecia e liderança. José no Egito foi o primeiro reconhecido como alguém cheio do Espírito de Deus, porque uniu essas 3 características. E o mesmo podemos dizer de Josué. Ele tinha a sabedoria para julgar, para conduzir, a profecia para transmitir e a liderança para guiar. Ainda assim, a Bíblia nos lembra de que, apesar de todas essas qualidades, Josué era apenas um servo. As batalhas não pertenciam a ele, mas ao Senhor. Canaã não seria conquistada por estratégia humana, mas pela presença divina. Este é o centro do livro.
Deus é quem lidera. Deus é quem dá a vitória. Deus é quem cumpre as promessas. Agora, pense comigo. Por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando a promessa de um profeta semelhante a Moisés? Porque o texto nos convida a olhar além da figura de Josué. Ele é um novo Moisés, sim, mas apenas como um prenúncio. A promessa de Deuteronômio 18 ainda estava em aberto, aguardando seu cumprimento final em Cristo. Jesus é o verdadeiro profeta semelhante a Moisés, aquele que não apenas conduz o povo a Canaã terrestre, mas abre o caminho para a Canaã celestial. Ao longo da história, Deus levantou líderes para guiar seu povo. Alguns foram fortes guerreiros, outros grandes pregadores, outros sábios conselheiros. Mas todos tinham algo em comum. Eram apenas instrumentos. O verdadeiro e invisível líder sempre foi o Senhor. E esse é um lembrete poderoso também para nós hoje. A igreja pode ter pastores, professores, líderes espirituais, mas nunca devemos perder de vista quem é o verdadeiro chefe da igreja: Jesus Cristo. Assim como Josué foi chamado a ser forte e corajoso, porque Deus estaria com ele, nós também recebemos a mesma promessa. A vida cristã é cheia de batalhas, não contra inimigos de carne e sangue, mas contra forças espirituais. E nessas lutas, a vitória não vem da nossa habilidade, mas da presença de Deus. O livro de Josué nos ensina que, mesmo diante da perda de grandes líderes, o povo de Deus não está sem direção. O Senhor é quem guia, é quem fortalece, é quem cumpre as promessas. Josué foi cheio do Espírito para conduzir Israel, mas apontava para alguém maior. Jesus é o verdadeiro Josué, aquele que nos conduz à herança eterna. Portanto, ao olharmos para essa história, somos chamados a confiar no mesmo Deus que foi fiel no passado e reconhecer que Ele continua sendo o verdadeiro líder do seu povo e a esperar com fé pelo cumprimento final da promessa, a entrada definitiva na terra prometida, a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe para isso. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.